Olá, meus queridos, já cá estou. O prometido é devido. Um pouco atrasado, mas é normal, vedeta que é vedeta. Atrasa-se sempre um pouco. Estou aqui com algumas perguntinhas básicas. Muito básicas, muito básicas, muito básicas. Vamos deixar entrar mais algumas pessoas. Entretanto, deixem-me colar aqui que a pestana foi assim, aquelas coisas da Costa da Caparica 19 que a gente vai a correr e sai a correr direitinhos ao mar. Não sei se é para lavar, se é para apertar. Olha, quase rimou. Vejam só como estas coisas são. Pois muito bem, meus amores. Este meu convite à Débora Cristal, queiramos quer não, neste país pequeno plantado à beira-mar que é Portugal, a nossa Débora representa uma RuPaul portuguesa. Eu sei que muitas agora ficaram nervosas, mas é verdade, é um artista de longos anos, um artista com uma carreira imensa, a que se pode chamar carreira. Já fez cinema, fez teatro, trabalhou em casas que jamais algumas passaram por lá, por falta de talento, e é exatamente muita coisa que eu vou perguntar. Já percebem que eu disse vou, não é? Mas é vou. Vou perguntar ao Fernando, ou melhor, neste caso, à Débora Cristal. Antes, porém, quero agradecer ao Fernando Cristal, Fernando Santos, neste caso, dizer-lhe o meu muito obrigado pela minha insistência, porque durante 11 dias eu andei a chateá-lo, a convidá-lo realmente para este tete-a-tete. Tivemos costas voltadas 30 e tal anos, certamente alguns não sabem, mas muitos saberão, e foi um desafio que eu fiz ao Fernando para me dizer as verdades das verdades, mesmo para eu saber e sobretudo para vocês saberem e não andarem emprenhados pelos ouvidos, porque muita gente diz muita coisa e não corresponde à verdade. Eu penso que já tenho o Fernando aqui. Vamos lá ver. Tem sim, senhor. Ele já cá está. Alô. Para ele aceitar. Fernando não, para a Débora. A Débora aceita-me aí. Ai, olá! Eu disse à menina hoje tarde para não ficar mais bonita do que eu, mas você, enfim, tinha que ficar mais bonita. Como está, Débora Cristal? Minha querida, boa noite. Boa noite. Estou cansadíssima, muito calor e só uma grande amizade de tantos anos é que me podia levar. Até o telefone caiu do grande amizade de tantos anos, é verdade, de conhecimento, não é? De amizade não será bem o termo, porque tivemos de costas voltadas, mas já agora que eu falei em costas voltadas, antes de começar a fazer aquelas bonitas perguntas que eu te quero fazer para esclarecer muita gente e a mim mesmo também, porque é que a gente teve de costas voltadas 30 e tal anos? Diz-me, Débora, para as pessoas saberem. Olha, eu para ser breve, para não levarmos muito tempo, eu contratei-te quando estava no Dom Luís I porque me disseram que era o melhor travesti na altura que poderia substituir-me, porque eu tive 3 dias que vir a Lisboa porque a minha mãe fez uma operação e eu estava muito preocupada e tive que vir a Lisboa. E então pedi ao Manuel Monteiro, que era locutor de rádio, quem é que me aconselhava para não parar o espetáculo de 7 pessoas que eu tinha a minha responsabilidade já nessa altura. E então ele disse-me que me achava mais que se podia parecer com o meu trabalho, que era exatamente tu. E pronto, e assim foi. Durante 3 dias tu trabalhaste no meu lugar e eu não sabia, porque estava em Lisboa preocupadíssimo com a situação da minha mãe, não sabia o que é que se passava lá. Entretanto, as pessoas que ficaram do espetáculo, que era o Perdigão, que foi comigo, porque como ele comecei, também com ele segui há alguns anos, era a Lili Ciul, que depois foi a Lili La Negresse, era a Petty Cake, comigo era 2 bailarinas. Bom, quando eu cheguei ao Porto,
perguntei, como é óbvio, como bom artista e como diretora do espetáculo, disse, então e que tal era a tal de Wanda? Era porreira, era simpática, sim, eu acho que fez um trabalho interessante. E o Manuel Monteiro depois disse-me, olha, a Wanda diz que como só não te viu a ti, que amanhã vem cá ver o espetáculo. E eu disse, claro que não, então. Olha, eu tive pena de não haver a ela. Então acho que tu no outro dia foste ver o espetáculo e o Manuel Monteiro disse que tu tinhas dito exatamente o que me lembro hoje ainda. Que o Perdigão, que era muito feio, o Perdigão que era horrorosa, que a preta, a Lili lá Negresse, que se pintava em quadrado e que a... Depois estou para saber que foi o que chateou. Acho que a Lili, se o pinta-se em quadrado, não fica nada bem. E a Patty Cake só era engraçada porque tinham posto um bocadinho de silicone na cara e a única mesma safa é a outra de Lisboa. Eu disse, ora, essa puta dessa rista está-me a tratar de destratar as minhas colegas e não sei. Isto tudo uma trica de uma ponta, claro, como é óbvio. Bom, acho que tiveram mais ou menos para aí coisa de 15 dias, um mês, todas sem falar contigo. Porque se foram ter contigo ao pé, disseram tu disseste, puseste a tua opinião, e ao fim do mês estavam todas bem contigo, língua na boca, e eu continuei a trincar contigo todas as... Já era fresca na altura, eu. E já agora diz-me, em que ano é que isto foi? 1981. Eu cheguei ao Porto. 1981. Foi a primeira vez que foste ao Porto? No dia 1 de outubro, estreiei no Dom Luís I, dia 1 de outubro de 1981. Então, e quando é que começaste a fazer travesti? Ou melhor, como é que foram os teus primeiros passos? Como é que tu entras no espetáculo na altura de travesti? Hoje é transformismo. Bom, então é... Quem é que te dá a mão? Quem é que te dá o incentivo? Quem é que te leva para o palco ou para as pistas para apresentares este espetáculo que ainda hoje fazemos? Então, passou o seguinte, eu vi um espetáculo que se chamava Alô 77. O espetáculo chamava-se Alô 77, na segunda sala que pertence hoje ao Trump e que era uma sala independente que se chamava Rock and Roll. Esse espetáculo era pela Lídia Barloff. Mas tinha um artista no meio do grande espetáculo que era, porque era um espetáculo com muita gente, tinha um dos que eu considero dos melhores travestis de Portugal, que era Adolfo Fénix, que trabalhou muitos anos, muito tempo. Tu estás-me a ver ou deixaste-me ver? Alô? Sim. Deixa... Eu penso que estás aí a perder, que não sou eu, és tu que estás a perder um pouco de rede, vê lá. Não, estou bem. Estás bem? Agora sim, agora estou a ver bem. Ok. Então, ao ver esse espetáculo, fiquei fascinado com uma atuação da Adolfo Fénix a fazer de a rapariga das violetas, ou seja, a violeteira da Sara Montiel. Da Sara Montiel. Uhum. E comecei a procurar ali se havia algum lugarzinho para eu fazer espetáculo. Gostaria de fazer um tipo daquelas coisas que, pronto, eu aquilo da Sara Montiel conhecia muito bem porque ia muito ver filmes ao Odeon ali na Baixa de Lisboa. Conclusão, um dia vou a descer essa mesma escada para do rock and roll e vem a subir uma trans, minha amiga, que se chamava Carla Gazel. A Gazel. Lembro perfeitamente, trabalhei muitas vezes com ela. E a Gazel, no meio da escada, encontra-se frente a frente comigo e diz-me assim, olha, vem cá abaixo que eu tenho uma pessoa que te quer apresentar. Descemos a escada, virámos à direita, encontramos uma pessoa que se chamava O Perdigão. O Perdigão, só me lembro desta frase, a Gazel disse para o Perdigão, é ou não é como eu te disse? E ele disse, sim, podes deixar que eu fique a falar com ele. A Gazel nunca mais a vi, e o Perdigão disse-me, olha, eu tenho trabalho para uma casa na Amadora que se chama o Fórmula 1, precisamos de um rapaz novinho, assim como tu, que já tenha feito algum espetáculo, mas que não tenha já muita pretensão de ser vedeta, porque aquilo é uma casa que está a começar.
E eu disse, não, eu nunca fiz travesti ainda. E ele disse, então olha, vou lá de cima apresentar-te aos donos, mas tu não dizes que nunca fizeste, dizes que já fizeste uma vez ou duas, mas que não fizeste há muito tempo, mas que também já fizeste poucas vezes, mas algumas. Ok, cheguei lá acima, estava um casal sentado e ele disse, olha, senhor Carlos, este é o Fernando, isto deve ter sido uma sexta ou um sábado, porque a casa, o Rock'n'Ball estava cheio, devia de ser fim de semana, e ele disse-me, na quarta-feira, na próxima quarta-feira, apanhas um comboio aqui na estação do Rossio, que é o comboio da hora X, que eu agora não me lembro, mas que chega à Amadora às 4 da tarde. Eu disse, ok, sim senhor, e lá fui. Traz 2 disquinhos ou 3, com 2 ou 3 canções aprendidas, porque depois eu vou-te pedir para tu ensaiares uma coisinha para a gente ver como é que tu fazes. Ok, sim senhor. E dito e feito, na quarta-feira a seguir, lá apanhei o meu comboio com 3 numerzinhos, 3 singles. Um era português, exatamente, com o Ontem Sonhei, da Maria José Valério, mas os outros 2, posso dizer sim. Eram 2 canções de festival, uma chamava-se Un, deux, trois e outra chamava-se Pas la musique et moi. Lembro-me perfeitamente disso, das músicas, claro. Que eu levava, coitadinha, para fazer. Cheguei à estação, lá estava o meu querido Perdigão, como bom escorpião que é, notava-se no meio de toda a gente, não é? Quando querem, as escorpiões nos fazem-se notar. E lá estava o Perdigão. Levou-me para cima para o Fórmula 1, onde só estava a senhora e o patrão, ou seja, o senhor Carlos e a donação, e um dos filhos, que era o Nel, que estava na cabine à espera que nós chegássemos. Quando nós chegámos, o Perdigão disse-me, qual é o primeiro número que queres fazer? E eu disse, pode ser o português, já agora, que é o que eu sei melhor. E ele pôs e disse, pronto, vai para o palco e faz. E eu fui para o palco e não me conseguia mexer. E o som parava. E ele dizia, então, mulher, faz qualquer coisa, faz assim, faz assado. Eu disse, sim, está bem, desculpa, estava distraída, podes pôr outra vez. E voltou a pôr. E eu não fazia bem. Conclusão, não consegui fazer nada. Até que ele disse aos donos, virou-se para os donos e disse, olha, ele nunca fez nada mesmo. Pronto, está a verdade dita, fui eu que lhe disse para ele dizer que já tinha feito, mas o rapaz está nervoso, não se preocupem, ele estreia no próximo fim de semana, mas ensaiado por mim, e ficámos a ensaiar e estreámos. Então estreiei eu, o Perdigão, um rapaz que se chamava Quito, do Lelé da Cuca, que trabalhava no Lelé da Cuca, que era um pico muito forte, na estação do Rossio. Exatamente. Vi que fazia um número que era ao Zé perto ao laço, ao Zé perto ao bem, que também era a linha parola, coitadinha, mas era muito engraçada. E era para aparecer um tal de Rei, o nome era o Rei, que ele me tinha dito que vem trabalhar também connosco, mas que nunca cheguei a ver, que era um brasileiro que há dias falei disso à chinesa, à Kirita Xangai, e que me disse que sim, que tinha conhecido, mas eu nunca cheguei a ver porque ele não apareceu. Por isso, comecei assim, fizemos o show que pudemos fazer naquela altura, durou algum tempo, depois eu saí, porque aquilo só se fazia ao fim de semana e a casa estava exatamente a começar. Conclusão, vinha para Lisboa, o que era muito fatidioso para mim voltar à Amadora, porque era o comboio, às 4 da manhã quando fechava a casa não tinha maneira de voltar para Lisboa a não ser táxi, porque já não havia comboios àquela hora, naquela altura, e eu tinha muito pouca vontade ou nenhuma, porque também não me saía bem as coisas, porque eu não sabia como fazer, nem nunca ninguém me tinha ensinado melhor do que aquilo que o Perdigão, coitado, dentro da possibilidade dele, que era um travesti burlesco, fazia, não é? E ensinava-me a fazer. Estamos a falar no ano... não me lembro. Não te lembras, é natural, Dona Amália. Olha, então isso, acabas por... Nos finais dos anos 70. Nos finais dos anos 70. Ok. Então, isso, acabas por entrar no mundo do espetáculo pela mão do Perdigão. A pessoa com quem trabalhei, e depois foram entrando outras pessoas, foram variando. Imagina. Eu fui saindo... Mas, mas inicialmente foi com o Perdigão. Perdigão, que é a pena Perdigão. que tenha tido uma doença e não possa falar porque ele falaria por mim, pronto.
Exatamente. E eu faço essa pergunta porquê? Porque numa Wikipédia da Guida Scarlatti, aliás, eu fiz lá um comentário a meu respeito, porque nessa Wikipédia ele diz que me lançou a mim, o que é mentira, não me lançou nem aos Leões ele me lançou, onde consta também lá o teu nome, portanto que a Débora Cristal também foi lançada pelo Carlos Ferreira. Não só a Guida Scarlatti, como também, por exemplo, a Valéria Vanini, que diz que começaste com ela. A Fanny Starr chegou-me a dizer também que começaste com ela, portanto, isso quer dizer que é mentira. Portanto, não começaste com elas, poderias ter mais tarde trabalhado com elas, mas inicialmente começaste foi e com a ajuda do Perdigão. Portanto, o restante, portanto, estas pessoas que eu acabo de mencionar, portanto, estão a mentir às pessoas aquilo que dizem a teu respeito, não é? Portanto, que foste lançado por eles. Alguma vez trabalhaste com eles? Aprendeste alguma coisa com eles? Aprendi com alguns, sim. Alguns aprendi alguma coisa positiva. Com outros aprendi outras coisas negativas que fazem sempre falta para a gente saber como viver nesta trama da vida. Também é uma aprendizagem. Sim. E essa aprendizagem aprendeste com quem? Esse lado mau? O lado mau aprendi com quase todos temos. E a única coisa que eu realmente lamento muito é quando alguém consegue imaginar que um gay ou um ser humano que seja, mesmo não sendo gay, que pode ser uma santa pessoa, ainda mais pessoas como nós, que vivemos disto, da competição. Vivemos da competição, não é? Entre artistas, a tentar mesmo que seja uma competição saudável, não deixa de ser uma competição, cada pessoa dar o seu melhor e dizer que tem muito bom coração e que devia escrever um livro, porque é uma pessoa excelente, é realmente uma burrice, na minha opinião, sinceramente. Nem de mim, nem de ti, nem porque nenhuma santa. Não haverá nenhuma bicha santa enquanto houver gente inteligente. Quando forem todas burras, provavelmente será. Consideras-te o melhor travesti, ou o melhor transfeminista, ou neste caso drag, que é outro assunto que eu vou falar contigo, de Portugal? Considero-me não, mas tenho uma coisa também. Aprendi algumas coisas nestes últimos tempos numa coisa que tenho visto muito interessante, que é a banana quente. A banana quente, onde eu te vi a ti e vi quase de pé, julgo que desde o primeiro, tenho encontrado algumas coisas muito interessantes nele. Quero dar os parabéns desde já ao Rafael e à Eva por o fazerem e de terem dado a oportunidade, sem quererem, às pessoas que aí participaram, eu ter aprendido alguma coisa neste aspecto. Houve um dia que quem foi entrevistado foi a Stephanie Douvet. A Stephanie Douvet é um miúdo giríssimo, como tu sabes, que trabalhou comigo no Finalmente até há relativamente muito pouco tempo antes de ir para Londres. Conclusão, eu ouvi a entrevista toda da Stephanie e dei-me conta do quanto eu realmente era ingrato para comigo e para com a minha profissão. Porque a dado momento a Stephanie explica que tinha feito a capa da revista Cristina e que para ela tinha sido sensacional estar ali os maquiadores, os cabeleireiros, a forma como foi tratada, que foram 2 dias de sonho. E eu disse, eu sou muito ingrato, porque realmente o que ele está a dizer, o que a Stephanie está a dizer, é delicioso, é verdadeiro, é realmente bom quando nos tratam bem, quando temos maquilhadores, cabeleireiros, gente, produtores, realizadores, gente que nos trata bem. Eu tive isso 2 meses consecutivos a fazer o Morrer como um Homem e não me agradeço a mim mesmo, não tenho prazer de dizer se uma pessoa que vive 2 dias essa experiência vive glorificada com ela, então eu que só de uma vez vivi 2 meses consecutivos a fazerem tudo o que eu queria. Se queria que fossem à farmácia, iam à farmácia. Se queriam que fosse ao supermercado, traziam uma lista das compras que eu comprava. Vinham buscar a casa, vinham-me pôr e no fim ainda ganhei um cachê que não te vou dizer porque não diga a ninguém. Pronto, exatamente, são segredos da profissão. Mas quer dizer, entre muitas coisas que possa seguir mencionar, da Nicole Vartan, que adorei a entrevista, olha, de quase todas apanhei coisas realmente fantásticas, que me foram fazendo luz por estar à parte, estar no conforto da minha casa, a ouvir pessoas a falar do mesmo tema que sou eu, sem ser eu a explicar. E então, exato, os 4 filmes que fiz,
Era isso que eu ia dizer. Tu não fizeste só um, mas sim 4 filmes. Exatamente. Dos trabalhos que me vieram buscar para fazer teatro. Pisar a Gulbenkian num travesti, que era uma coisa que toda a vida tu sabes que foi sempre muito mal visto em qualquer lado. Vivíamos no gueto de bares de gays. Levar-me não a um espetáculo do CCB, mas levar-me à comemoração dos 25 anos do CCB, do Centro Cultural de Belém. Com 80 atores, atrizes, cantores, ranchos folclóricos, fui a única pessoa nesse espetáculo que fez um número do princípio ao fim. Todos os terem 80 pessoas, 80 intervenientes, ninguém, a não ser eu, fiz o meu número do princípio ao fim e no fim do espetáculo, à frente de 80 pessoas, eu fui agradecer como peça de cartaz com um cenário monumental, como não é fácil fazer, porque só o CCB e o Secretaria de Estado da Cultura têm dinheiro para pagar esse espetáculo. Entre muitas outras coisas que posso mencionar. Muitas outras coisas. Exatamente. Agora que falaste na banana quente, sempre na banana quente, a Eva Braun fala sempre na gala de abraço. Diz-me uma coisa, os vencedores, por norma, o prémio é dado pelo o vencedor do ano anterior, coisa que eu não tenho visto, às vezes sim, outras vezes não, portanto, eu vejo aquilo como não sendo da praxe. Isso que é mesmo não da praxe ou é alguma maldade da tua parte a não quereres dar valor a uns ou não quereres dar valor a outros? No caso da Eva Braun, já que estamos a falar da banana quente, qual foi a razão e o motivo que não lhe foi dado com o artista anterior, neste caso penso que é Big Mama, não sei, não tenho certeza, mas penso que sim, por que razão não foi a Big Mama a dar o prémio à Eva Braun? Olha, primeiro há uma coisa. Eu fui convidado para fazer a direção da Gala Abraço e, exatamente, podes imaginar, é uma coisa que te assusta um bocado por muita experiência que tu tenhas. É sempre difícil porque vais saber que vais ser julgado pelo teu trabalho, vais lidar com muita gente que poderá correr bem ou não correr bem e vais ser julgado. Podes também, como ser humano, correr algum risco, alguma gafe, e isso também pode ser prejudicial, mesmo aceitando essa gafe. No caso da Eva Braun, é mais curioso ainda. É que, apesar de eu não ter forma nenhuma de intervir na classificação das pessoas que ganham, esse ano, uma das provas de que eu me apetecia, eu pessoalmente como pessoa, e não me perguntes a razão porquê, porque eu não vou dizer, mas eu apetecia-me, para surpresa da Eva Braun, que não me conhece, eu apetecia-me que fosse ela a ganhar. Agora, era muito natural que se o público votasse noutra pessoa e ganhasse outra pessoa, eu simples e unicamente não tinha acertado na bola, mas por acaso acertei porque pensei, eu gostava e como é que eu posso provar isto? Não posso provar porque é uma ideia que é apenas aquilo que eu posso vender, é a minha ideia. Mas nesse ano, claro, permiti que mais ninguém levasse bailarinos e quando o Rafael me pede para ela se pode levar 2 bailarinos, eu permiti logo à primeira, não fiz questão e deixei exatamente porque era uma queda que eu tinha que ganhasse aquela pessoa. Um dia posso explicar porquê, hoje não é o dia para explicar porque é que me apetecia que ela ganhasse. Porque não gosto de enganar tudo de outras então é porque é que não foi o artista do ano anterior a dar-lhe o prémio? Essa pergunta não estava a ser respondida. Quando eu estava sabes que aquilo, há uma coisa que as pessoas têm que perceber, a Gala Abraço é um bocado feita, não, é totalmente feita quase de improviso. Nós não temos tempo para ensaiar. Tu vens do Porto, a Xê não vem do Algarve, as outras estão a trabalhar. A própria Sueli, que vive em Lisboa, às vezes está no seu trabalho de cabeleireiro e é impossível ir ensaiar à tarde. Eu não posso exigir que as pessoas, não ganhando nada, fazendo o favor de irem fazer uma participação e de estarem lá, por muito que gostem, ou não, ou que seja muito interessante para elas, ou não lhes posso exigir um ensaio como se eu lhes pagasse um cachê, aí sim eu teria o espetáculo dominado à minha maneira como eu queria. Aquilo acontece um pouco de improviso. E então acontece que nessa noite de que a Eva deveria entregar a coroa, foi o ano passado, sim, exatamente, a Liza Stars.
À última da hora, a Zizi Maier veio-me pedir que lhe descesse 2 homens com ela porque ela tinha medo de cair na escada. E eu, com certeza que sim, a Zizi Maier é mais antigo do que eu sei tenho regra e essa questão de respeito pelas pessoas que são cá mais anos, sobretudo quando elas se fazem respeitar também. Quando elas se fazem respeitar e me respeitam, eu sinto-me na obrigação de as respeitar. E arranjei os 2 homens para ela descer. Só que eu contava que a Zizi, quando chegasse lá abaixo, virasse para um lado ou para o outro que lhe desse jeito e se fosse pôr numa posição. E a Zizi ficou ao meu lado como 2 jarrões da China, ali 2 canhões e dali não arrancou o pé. Quando veio a Laísa Star, ganhou, e veio a rapariga com a coroa, eu disse, o meu raciocínio foi este, esta mulher não está aqui a fazer nada há um sério tempo que me estava a doer na alma, passei-lhe a coroa e disse, olha, põe tu a coroa na cara dela, na cabeça da Laísa. Pronto, mas fiquei convencida que tinha cometido um erro, que deveria ter sido a Eva Braun a coroar a Laísa. Mas, curiosamente, há dias andei ali a ver fotografias minhas no meu ambiente de trabalho e nas minhas imagens e não sei o quê, nos meus arquivos, e descobri uma fotografia que sou eu que estou a coroar a vencedora e não tinha sido a primeira. Por isso, se isso tivesse uma norma, naquele ano também não seria eu a coroá-la, teria sido a do ano anterior, não é? Por isso não fazia norma, porque como aquilo é tão em cima do acontecimento, nós estamos tão debaixo de uma grande tensão. Este ano passou ainda por cima, eu fiz a apresentação, muda de vestido, tira de vestido, aquilo foi um lapso que nem foi, obviamente, maldade absolutamente nenhuma, como já te disse, o ano passado a Eva Braun ganhou e eu tive muito gosto nisso. Podia ser uma pessoa que agora não diria isto porque não era o efeito, estás a perceber? Claro. Também tenho a grande simpatia do Rafael e tenho uma história patética da minha parte, porque o Rafael convidou-me para eu ir trabalhar algumas vezes ao Glitz, à casa que eles têm em Leiria, e eu nunca nunca aconteceu ir trabalhar. Nunca chegámos a acordo de cachês. Pronto, ele sabe perfeitamente disso. Pronto, à parte. Então, mas qual foi essa ideia patética? Já agora queremos saber. Olha, a ideia patética é muito engraçada. Eu consigo chegar à conclusão que sou uma velha criança. Mas também digo, quero morrer sem deixar de ser criança, porque não quero. Quero manter esta criança viva dentro de mim. Eu comecei a chegar do finalmente e começou um rapaz chamado Rafael, com um ar muito engraçado, a meter-se comigo. Olá, Débora. Boa noite, você deve ter chegado do trabalho. Eu disse, sim, meu querido, não sei o quê. E isto passou-se um dia ou 2, até que eu disse assim, bem, este rapaz deve andar com certeza em alguma intenção, não sei. Digo, já viste o que é? Confessar-te isto é realmente alimentar esta criança que eu tenho dentro de mim, quer. E depois sou tão tonta nestas coisas e ver quem era o Rafael. Sabia que via a fotografia, vi que era um rapaz muito giro e digo assim, será este rapaz? Até que o Rafael me diz, olha, eu tenho uma casa em Leiria e gostava muito de saber o seu cachê. Eu disse, meu querido, eu não posso, é conversa que eu tenho para todos os empresários. Eu não lhe posso dar um cachê sem saber qual é a dimensão da sua casa, se é um bar pequeno, se é uma grande discoteca, se leva 1000 pessoas, se leva 20, se eu posso pedir o que eu tenho que saber primeiro essas coisas e depois saber também qual é as datas que você quer. Bom, andámos ali enrolados e eu sempre convencido que o rapaz queria-te levar a Leiria para trabalhar e não só. Rafael, estás a ver como as coisas se descobrem? Espero bem que te tenhas a rir à gargalhada. Olha, conclusão. O que é que eu cheguei à conclusão? Vejo então ele em casamento com um outro rapaz, que também não associei à Eva Braun, a não ser meses depois. Opa, foda-se, afinal de contas o rapaz não era nada daquilo que eu estava a pensar, o rapaz. Que grande desilusão para ti, não é? Olha, falando nas novatas,
Falando nas novatas, que é o caso da Eva, e como a Eva há muitas, como é que tu vês as drags de agora, em Portugal? Olha, a minha opinião é que o mundo está em constante transformação. Está sempre em constante transformação. E provavelmente o travesti nós aprendemos a fazer glamouroso, do paillette, de lantejola, à parisienne, provavelmente vai mudar para outra coisa. Provavelmente, não sei. Ou poderão ficar... Aliás, nota-se essas mudanças. Sim, poderá ficar a música debatida com as drag queens mais, como digo, mais exageradas, as make-ups, Sim, as mas não terem... repara uma coisa, Débora, mas as drags, na nossa altura, portanto, havia os transformistas, havia as drags, mais tarde apareceram as outras que são andrógenas e por aí além. Mas as drags é exatamente, ou quase, ou um pouco mais do que eu estou hoje. Tu estás numa linha, neste momento, de transformista. Olhando para mim e para o tempo que eu venho, esta maquilhagem, já na altura, já era de drag. Porquê é que hoje, em dia, quando elas dizem que são drags, a gente olha e elas estão com uma maquiagem nude. Portanto, de drags não têm nada. E, no entanto, estão mais para o lado transformista, mas não querem ser transformistas. Mas usam-se exatamente as mesmas vestes, as mesmas estilo de perucas e tudo isso, como um transformista, mas não querem ser tratadas como tal. Querem ser drags. Afinal, em que é que ficamos? São drags e usam maquiagens nude ou são transformistas e não querem usar maquiagem? Como é que tu vês isso? Faz parte do conceito do que cada pessoa tem como drag, do que é que acha que é ser drag. Pode ser uma pessoa que acha que o conceito de drag dela e toda a gente no mundo do espetáculo tem a liberdade de fazer aquilo que quer. Agora, depende depois muito, se resulta, se aguenta muitos anos a viver disso, ou se tem que pagar para trabalhar, ou se fica a ganhar. Depende. Pois, o que é que diz aquelas... O que é que diz também... Diz. Anda Morel, o grande triunfo dos artistas que nasceram com veia artística, é que trabalham e são solicitados a pagar-lhes bem. E os que não são artistas, que são empregados de espetáculo, que tendem a ser, muitas vezes têm que investir e pagar para o ser. Paciência, meu querido, mas isso tudo faz parte da... Não. Eu também pago muita coisa para o meu belo prazer e pronto, e nada, ninguém tem nada contra isso, não tenho nada contra. Agora, esta é a minha opinião, não? Consideras que tens uma carreira ou que tens um percurso artístico? Isto porque há muitos drags ou travestis ou transformistas, como eles queiram chamar, não é? Ou se queiram intitular, neste caso, que trabalham um sábado por mês. Ao fim de 5 anos têm 12 espetáculos feitos para o público e dizem que têm 5 anos de carreira. Eu, neste momento, tenho 43 anos de um percurso artístico. Nunca... Tu tens o quê? Carreira, percurso artístico ou... o que é que tu chamas? É tudo isto que tu tens feito pelo travesti em Portugal, ou pelo transformismo em Portugal? Olha, sinceramente, a palavra carreira não me assenta bem. Eu não gosto só de dizer carreira. Por muito que tenha feito, durante 40 anos, pelo menos, não é? Pelo menos 40 anos sei que fiz, e hoje em dia mais do que nunca estou consciente, porque o finalmente é uma panela de um caldo que realmente me tem ensinado muito. É a casa mais difícil que eu trabalhei, mas também foi a casa que mais, se calhar, me tem ensinado a viver no mundo do espetáculo. Porquê? Porque o finalmente é frequentado por cantores, atores, realizadores, encenadores, técnicos de espetáculo de todos os níveis e até grandes personalidades internacionais. E essas pessoas, curiosamente, hoje têm a liberdade, porque é a Débora Cristal que está à frente desse espetáculo do Finalmente, têm a liberdade de falar com todos os artistas e expressar aquilo que sentem por cada artista. Porque enquanto foram outras a chefiar o Finalmente Club e os espetáculos, as artistas não podiam sair cá para fora, nem podiam falar com nenhum artista, nem tinham amizades cá fora. Só tinham a partir que saíam do Finalmente para fora.
E, inclusivamente, aquilo que acontece, a liberdade que há para os outros artistas, como os que trabalham todos comigo, virem cá para fora, beber um copo e ouvirem a opinião dos clientes, esses mesmos clientes também batem à porta do camarim quando sentem necessidade de dizer qualquer coisa a mim, ao meu respeito e ao meu trabalho. E é disso que eu te estou a falar. Eu tenho aprendido muito com pessoas do espetáculo, verdadeiros atores e artistas do mundo todo de espetáculo em geral neste país, e ali a opinião que às vezes como é que realmente as pessoas, estando ali com uns copos já bebidos e com mais qualquer coisa que os possa alterar, mas não deixam de estar a ver e perceber o que é que está a acontecer no palco e que me vêm dizer: Fernando, Débora, tu estás a fazer aquilo, Débora, tu fizeste isto e a intenção é boa, ou aquela é má, ou a luz é boa, ou aquela luz é má. É uma coisa muito interessante que acontece naquela casa. Isso é bom. O que é que disse E é quando isso. alguns artistas, colegas nossos, que trabalharam finalmente, Perdão? e vêm cá por fora e dizem mal da Débora Cristal, ou tentam denegrir um pouco a imagem da Débora Cristal. E eu falo nisso, por exemplo, quando a Betty Brown falou que teve uma guerra contigo. Não, não teve, meu querido, não teve. Por acaso não teve, mas vou-te dizer, uma das pessoas, mais uma vez a banana quente, obrigado à Nicole Vartan, que disse uma coisa que, sem querer, serviu para desmistificar isso. A Nicole Vartan disse muito bem que quando trabalhou comigo se sentiu ofendida e que julgava que eu não a deixava fazer determinados números porque tinha medo que ela brilhasse mais do que eu. E hoje, depois de tantos anos de experiência, já chega à conclusão de que realmente não era isso, que hoje, quando dá lições à Chloe Defendi, que sabe então porque é que também eu lhes dava a ela como diretor artístico. Entendido? Exatamente. Foi isso que ela disse e que eu percebi. E ainda bem. Porque isso fez-me levar a crer exatamente que há algumas pessoas, ainda bem que é o caso dela, que descobrem, com o passar do tempo, que o erro não é meu. Eu estou ali para dirigir um espetáculo e para fazer aquele espetáculo ser comercial e vendível. Não é para deixar as pessoas fazer o que elas querem fazer, porque tu sabes que nós, como eu te acabei de dizer ainda há bocadinho, que tive uma infantilidade acerca do Rafael, também sou capaz de fazer outra loucura qualquer dentro do Finalmente se não tivesse consciência do que é dirigir um espetáculo. E isso sim, eu aprendi com muitos anos de trabalhar em Portugal e não só em Portugal. Trabalhei em casas muito difíceis de trabalhar, onde cantou Rocío Jurado, onde cantou Sara Montiel, como a Aida de Zaragoza, que só o Ulisses Valas e o João Exatamente. trabalharam lá, mas trabalharam em frente e sabem que casa é. Eu trabalhei lá 3 meses de uma vez e 3 meses de outra vez. Por isso, nessa casa dificílima, onde trabalhavam 11 artistas, cada um no seu camarim, e outras casas em que trabalhei, como trabalhei também de dia 2 de fevereiro a outubro, ao fim de outubro de 1987, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 8 meses nas 3 Ilhas Canárias. Ou seja, em Las Palmas de Gran Canária cheguei, a 2 de fevereiro, estreiei e ao fim de 9 dias fui despedida porque não fazia reservados nem me prostituía. Lamento imenso, eu disse ao dono da casa que para me prostituir, que em Portugal também gostávamos muito de sexo. Não era preciso eu ir para Canárias se eu quisesse me prostituir. Então passei a outra ilha, que é a ilha em que a Madonna fez a canção, que se chama La Isla Bonita, que é La Palma. Trabalhei 2 meses nessa casa. Tive a oportunidade de ficar com o cabaré, para mim, à minha exploração, por 5.000 pesetas por dia. E não quis ficar porque havia algo mais importante neste país que eu não podia deixar para nada, nem para ser dono de um cabaré. Aquilo que qualquer pessoa tem quase consciência que sim, que desejaria ter. E foi exatamente por causa desse valor mais importante que tudo e que o meu trabalho, que eu em outubro, quando a minha mãe me disse que não conseguia estar mais com saudades, eu peguei num avião e fui-me embora. Mas estive de fevereiro a outubro a trabalhar. A última casa onde trabalhei exatamente no Puerto de la Cruz, em Tenerife, na parte norte, na parte mais cara, onde vai o turismo, a partir dos 35, 40 anos, onde há a única sala da Europa com o nível abaixo do mar. Chama-se Lago Martianes. Hoje está no Wikipédia como um casino. Na minha época, em 87, não era um casino.
era apenas uma grande discoteca e uma grande sala de espetáculos onde eu não trabalhei. Podia dizer agora que sim, para fazer importância ao meu trabalho. Trabalhei noutro cabaré muito importante que se chamava o Jockey Bar, que era outro cabaré importante, mas não trabalhei nesse cabaré. Mas fui lá ver um espetáculo e frequentei essa casa. Quais foram os países que convidaram a Débora a trabalhar? Na Europa? Na Europa e fora da Europa? Na Europa, sim. Fora da Europa, convidou-me com testemunhas a Itália. O primeiro coreógrafo que eu tive, o primeiro bailarino do Teatro de Cuba, que se chamava Oscar González, o cubano Oscar, se chamava a tia Oscar, fui trabalhar na Itália. E funciono muito pela minha intuição. E a minha intuição disse que eu não devia de ir e não fui. Fui convidado para trabalhar na Grécia. Tive contratos feitos por um agente artístico, só o Ulisses Balas é que sabe, e tenho muita pena. Deve ser o Derby. O Derby, não? Não. O Derby. Não era o Herbi, era um agente artístico grego. Ah, ok. Não fui trabalhar para a Grécia, não fui trabalhar para a Itália, não fui trabalhar para o Iraque, ainda não sonhava, não sonhava sequer que o Iraque ia entrar naquele conflito, depois mais tarde todos viemos a saber. O Ulisses Balas é exatamente uma testemunha que me fizeram as contas em 6 meses do contrato que, se eu quisesse ter ido fazer ao Iraque, que não se bebia álcool no Iraque, que é um país islâmico, o dinheiro que eu vinha trazer ao fim de 6 meses. Eu não quis ir porque não podia ir para nenhum sítio em que eu não pudesse voltar num dia em que eu recebesse, ou fizesse uma chamada e tivesse que voltar. Faço-me entender. Por isso é que eu não fui em mais sítios. Trabalhei sempre em sítios e nas Canárias estava sempre a medo que pudesse querer sair e o avião houvesse mau tempo que não pudesse vir. Por isso é que não arrisquei a ir a mais países. No mundo inteiro não trabalhei, nem a Dona Amália trabalhou, porque houve países, claro que no mundo inteiro ninguém trabalhou, mas eu trabalhei em muito pouco. Trabalhei sim aqui em Canárias, na Madeira, sim. Ainda voltando à Gala Abraço, por que razão não convidas certos e determinados artistas? Há artistas, por exemplo, o caso da Valéria Vanini, o caso de outros. Estou-te a falar, a dar um exemplo da Valéria. Aliás, e aproveito também o que é que tu vês, ou o que é que tu dizes àquelas bocas que às vezes a Valéria deixa no Facebook, que a gente percebe lindamente que é para ti. Não foi no Facebook. A Valéria atreveu-se a fazer um direto em que disse exatamente Débora Cristal com todas as letras e muito bem explícita, com uma boa dicção. Disse eu que tinha começado com ela, que fui para a Amadora com um disquinho na mão. Quem me conhece minimamente sabe que ao fim destes anos todos de experiência, com 40 anos de experiência e de ratice que eu tenho de teatro, ainda hoje eu não tenho coragem de ir a um casting fazer absolutamente nada, senão faria muito mais coisas se eu tivesse coragem. Imagina, só para uma pessoa que raciocina normalmente não precisa de ir à Universidade de Coimbra tirar nenhum curso, percebe que em Lisboa, no ano de 78, Lisboa estava cheia de casas de transformistas, de travestis, do que lhe queira chamar. Ora, eu vivendo no Castelo de São Jorge, por que carga d'água é que havia de ir com um disquinho na mão, feita-se a loia para a Amadora, pedir a alguém para me deixar fazer um número, se em Lisboa havia tantas casas e a Guida de Carlato já me tinha oferecido para trabalhar com eles, com o Rosado, com a Ruth Briden, com a Adolfo Fênix, e eu não quis com medo. Por que razão? Era um comboio daqui para a Amadora, se Lisboa estava cheia de casas que me recebiam para trabalhar. Sobretudo porque era novinho, tinha 18 anos, era muito bonito e era burra, não sabia fazer nada, por isso qualquer pessoa... Sim, porque o grande problema de hoje é que ninguém já gosta de trabalhar com gente com vícios, viciada em coisas. Tem as suas manias, tem os seus vetismos. Ainda hoje é bom a gente pegar numa pessoa e moldá-la à nossa maneira. E dizer, olha, faz assim, faz assado, isto é bom para ti, aquilo não é bom, isto é uma tonteria, não vais fazer porque não funciona. Pronto. E isso, naquela altura, para mim, tinha sido facílimo, assim. Quantas casas? Exatamente. Milhetas. Diz. Houve uma coisa que eu deixei em branco e quero-te dizer. O caso da Betty Brown, que se defendeu muito bem quando fez a Banana Quente, e que me surpreendeu ao dizer que
amou, amei-o, foi a expressão dela. Amei-o, gostei muito dele, amei-o, odiei-o também, o odiei, e hoje não cheira nem fede, como dizem os brasileiros. Ok. Pois eu digo-te uma coisa. O caso da Betty Brown foi desta simplicidade. Quando a Betty começou a trabalhar comigo, me foi apresentado e eu aceitei trabalhar finalmente, a Betty era uma pessoa, ou seja, o Ivo era uma pessoa que trabalhava, supostamente, que eu nunca lá fui ver, mas acredito plenamente que sim, como locutor numa rádio, a algures para lá de Odivelas, uma coisa assim, numa rádio que eu agora não me lembro. Tinha uma relação estável com um ator que trabalhava num teatro em Lisboa e que eu por acaso conhecia, que era simpaticíssimo. E tinha uma vida levava uma vida muito formal. Todos os dias acabava o show, perdão, e tinha que sair rapidamente para ir descansar, porque ao outro dia tinha que estar na rádio às 7 ou 8 da manhã. O tempo foi passando, o Ivo foi-se transformando e quando eu me dei conta, apesar de ser uma pessoa que se eu lhe pedisse para ir à Lua, ele era capaz de ir à Lua, mas eu também não ando cá há 2 dias e percebia que ele ia à Lua fazer-me o favor, não só para me fazer o favor, mas perceber como é que isso ia à Lua também. Entendido? Para perguntar, e de uma cajadada matar 2 coelhos, melhor, pronto, não é? Obviamente, eu não lhe tiro o mérito por isso, também é porque era esperto. Agora, transformou-se tanto que eu chegou a uma altura, as queixas eram dos clientes, eram dos amigos, dos que se faziam amigos, das amigas, e inclusivamente nos ensaios, ela sabe que os próprios colegas, quando ela batia na cabeça assim, os colegas diziam, mulher, despacha-te a aprender a merda deste passo que a gente tem mais que fazer. Não foi isso, obviamente, porque eu não despedia uma pessoa só porque é mais lenta ou porque é mais rápida a aprender um passo. Foi por um acumulado de muitas coisas e de que eu cheguei a uma altura, eu disse, da pessoa que eu contratei, disse a ele muitas vezes, pedia-lhe para ele me levar a casa na intenção de estar 1 e 2 horas a conversar com ele. E ao fim de muitas vezes de lhe prevenir e dizer, cuidado, Betty, isto não é o que tu parece. Há pessoas que na tua frente fazem este papel, nas costas vêm-me dizer de outra maneira, que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer assado. E eu cheguei a uma altura que também não tenho já sempre 20 anos, para aturar as loucuras e os delírios da artista. Porque se eu tiver 10 pessoas, 4 pessoas naquela condição, eu não consigo segurar aquela casa, nem aquele espetáculo, estás a perceber? E que só quem tem uma casa e quem tem à frente um espetáculo pode perceber o que é isto. Que dirigir pessoas é muito complicado. Somos pessoas com um ego muito grande. Cada pessoa agora... que a mim me desse medo, que tivesse algum problema quando saiu, nem tivemos nenhuma discussão. Quando eu disse à Betty, tira férias agora, porque é a oportunidade que tu tens este ano, se quiseres tirar férias. E ela disse, então vou dia de X. No dia em que ela arrumou as coisas para se ir embora, eu disse-lhe, ao último momento, quando já tinha as malas feitas, eu disse, Betty, pensa uma coisa que eu te vou dizer. Eu não te posso garantir que tu possas voltar ou finalmente trabalhar. Lamento muito, ela ficou estarrecida, estupefacta. Pronto, ok, eu compreendo. Foi um flash, choque muito grande, que podia ter reagido de uma maneira ou de outra. Para mim, reagiu de uma maneira menos agradável, foi menos simpático. Depois tentou uma reconciliação, só que aquilo parece-me tudo um bocado teatral, estás a perceber? E eu só gosto de fazer teatro no palco, estou cansado de fazer teatro, estás a perceber? E... não sei, não me apetece, não sei, acho que sim. E depois há outra coisa. Eu acho que uma pessoa, como outras que aconteceu isto, em que eu tive que dizer desculpa, mas eu não posso garantir, ou seja, chamamos-lhe pelo nome, que eu tive que despedir do finalmente, hoje, como ela, acho que hoje é que ela me deveria amar. Hoje é que a Betty Brown, o Ivo Tavares, me deveria amar. Porque exatamente por eu ter despedido, julgo eu, que ele esteja em melhor condição. Por isso, pelo menos é aquilo que me aparenta, é que ele hoje é um proprietário de um estabelecimento ou 2, e se estivesse um filho, uma bicha, massacrada por mim, pela Nima, pela Samanta, pela Jenny, porque eles não podem passar mais do que aquilo que lá fazem. Entendes? Por muito que maravilhosas e fantásticas, quando a gente quer, parece que não passamos do mesmo. Mas quando há um clique que a gente precisa, a gente vai buscar os trunfos todos que temos na manga que elas julgam que a gente...
Já não temos. Não estou à espera. No dia que é feita a vida, então mas não é ainda. Há alguma artista nova que te contratasses para o finalmente que faltou ao respeito? Tentasse ultrapassar todo o teu estatuto da number one, não é? De Portugal? Não, pior. É pior que isso. É porque isso a gente entende. Agora, o medo que elas acham que eu é que tenho medo que elas façam, que elas me passem frente, é que me chateia. Percebes? Porque estão-me a passar um atestado de estupidez. Estão a dizer a Débora, não tem consciência. E estão-se a dar também um papel de tal importância que eu tenho medo delas a trabalhar, imagina. Exatamente, isso é uma verdade. Eles realmente às vezes tentam-nos passar um atestado de parvas, de estúpidas. O que é que tu achas quando elas dizem que já somos antigas e que nós temos um pensar e uma maneira de ver artisticamente de outros anos, que não estamos a apresentar coisas atuais de agora? Têm toda a razão. Eu acho que elas têm toda a razão. Falo por mim, única e exclusivamente. Têm toda a razão. Nem quero pensar como elas, nem quero alterar nada, nem alterar nada. Enquanto o meu trabalho der eu ganhar dinheiro, eu faço exatamente como aprendi e sei. Quando não der, fazer outra coisa qualquer, porque eu também não tenho estado a dormir. Tenho estado a preparar a vida quando for preciso. Exatamente. Por isso, exatamente. É capaz de ter alguma consciência disso. É assim, eu não tenho que seguir modas de ninguém. As modas existem de 10 anos. Mal de passa atrás das modas e quando apareceram as drag queens, que era o Oscar, que era o Totti, que era não sei quê, que eram não sei quantas, que diziam que as também apareceram nos anos 90, também apareceram nos anos 2000, apareceu o Rogério de Oliveira, também em drag queen. Também. Não. Elas têm toda a razão, eu não penso como elas, penso como eu aprendi a pensar. E como funcionou muito, que me deu para eu comer e não dever nada a ninguém. Isso sim. Quero continuar assim, pois, porque não? Quero continuar assim. E continuando assim, voltando à pergunta que eu te fiz, não me foi respondida, por que razão há muitos travestis, transformistas, drags, que não são convidadas para a gala de abraço? Em posições de abraço ou por tua causa? Obrigado. Olha, Wanda, há uma coisa que me entristece demais, que me deixa triste demais. Se eu tenho alguma coisa contra ti, se eu posso dizer na cara, se eu te posso dar um soco, se eu posso fazer qualquer coisa, tudo bem. Se não é ali, é na rua, se não é na rua, é noutro sítio, eu vou à tua procura, ou faço por me encontrar contigo, ou então esqueço e mando-te foder e digo que as leis do universo que te castigam e não me chateia nada. Ou então vou à tua procura, em frente. Jamais, num sítio onde me convidam para trabalhar, onde eu vou mascarada de boa pessoa, dizer que vou trabalhar para uma causa nobre, que é a gala abraço para as pessoas infectadas com o vírus do HIV, eu jamais teria coragem, por muito que eu odiasse uma pessoa, de passar por ela num corredor e dizer baixinho para que ninguém ouvisse: vai para a tua terra, panelei, que tu tens sida. Entendes? Essas pessoas, enquanto eu dirigir a gala abraço, nunca pisarão o São Luís enquanto eu de lá trabalhar. Podes dizer o nome? Como? Não. Podes dizer o nome? Toma, não quero. Não quero, porque senão sai daqui e depois vou já fazer outra maluqueira qualquer. Por isso, olha, a primeira gala abraço que eu fiz, devo de agradecer à Fanny Star. Eu tinha acabadinho de chegar de Espanha, tinha ido substituir a Dona Simone de Oliveira ao Memorial aos domingos, que o senhor Fernando não gostava, não queria travestis, porque a última experiência que lá tinha tido do considerado melhor travesti não lhe tinha corrido bem. Então tinha lá ou o Joel Branco, ou o Vítor de Sousa a dizer poesia, ou a Simone de Oliveira a cantar, e naquela altura estava a Simone de Oliveira. Eu lembro-me disso. Oliveira, aos domingos, à 1 da manhã, fazer um show, para que as nossas queridas colegas saibam, um show que tu também provavelmente soubeste, porque eu também o fiz no Porto, no Bustos, 1 hora com Débora Cristal sozinha a despir e a vestir-me em cena, a pôr-me nua, a vestir os vestidos e a pôr as perucas na cabeça. 1 hora em cena, com um cabide, 5 perucas, 5 vestidos e entertainer pelo meio. Durante 1 hora em ponto. Que nenhuma consegue fazer e, no entanto, se sentem vedetas. Verdade ou não? Pronto, fiz no Bustos.
memorial. Conclusão, a Fanny Starr soube e foi convidada pelo Carlos Castro para ir à primeira gala dos travestis. Ou a primeira gala a favor da Abraço. A Fanny Starr fez o favor de dizer ao Carlos Castro que havia uma travesti que tinha chegado de Espanha, muito bonita e que gostava muito dela e que fazia um bom espetáculo. E ele disse, aquele arzinho, ó bicha, vê lá, não me metas pessoas que não saibam, não sei o quê. Eu fui. Curiosamente, para que tu te rias e aches piada, o primeiro vez que eu fui fazer à Gala Abraço, fui fazer um número que é um dos teus sucessos e que a mim, provavelmente, drag queens nunca me viram fazer. Mas tenho uma sobrinha que falamos 1000 vezes em eu fazer show e diz-me sempre, ó tio, eu adoro te ver fazer tudo, mas o profissão artista é que eu adorava te ver fazer. Eu disse, está bem filha, mas isso agora para mim já não, porque eu estou no finalmente, é uma casa gay, isso era para um público em que precisava que a gente se desmistificasse, limpar a cara e dar-lhes uma estalada com uma luva de pelica ou de uma coisa. Hoje já é um mundo... Não faz sentido. Não faz, pronto. Então. Eu fui fazer a primeira gala e vi como é que era o comportamento dos artistas dentro dessa gala. E eu, que sou de um bairro popular, nasci no bairro da Moraria, filho de uma vendedeira de mercado e de um comerciante também, que depois faleceu, mas começou a vender também nas ruas. Por isso, de 2 vendedores ambulantes, com um linguajar e com uma ordinarice como nenhuma que chegou a aprender, porque nunca, quem não nasceu nesses bairros não sabe como é, não tenho coragem para encarar uma gala como acontecia naquelas galas. Acontecia tudo, levavam tachos com comer, levavam pastéis de bacalhau, levavam garrafões de vinho, levavam tudo, drogavam-se, embebadavam-se, fodiam tudo dentro daqueles... Aqueles bastidores era la folie, la grande folie. E hoje, por muito que queiras me pedir ou a alguém, e já algumas pessoas me disseram, você seja superior a isso, não leva mal, deixe lá ir a fulano e a cicrana. Eu digo, meu querido, tenho muita pena, quando não quiser a direção abraço, eu fico sem qualquer mágoa. Se me quiserem dizer que eu não continuo a dirigir a Gala Abraço, tudo muito bem. Enquanto eu dirigir pessoas, não que levassem por beber um copo, porque eu já me droguei muito, já vi muitos copos, já me droguei até cair, mas sou sempre quem respeitar e onde estava e o que fazia. E a Fanny Starr é uma das testemunhas que, quando eu trabalhei com ele, a cair de drogado, a babar-me quase de drogado, mas nunca faltei, nem nunca o deixei ficar mal em trabalho nenhum. Quando era ele a dirigir os espetáculos e era eu uma pessoa participante dos espetáculos dele. Em Lisboa, que muitas vezes aconteceram, claro, como é óbvio. Por isso, não resposta está dada. Há pessoas que não vão à Gala Abraço. E outra coisa muito importante, que também te quero dizer, e que há muita gente que não sabe. Às vezes, quando a gala está para chegar, já houve pessoas suficientes que me contrataram, que me contactaram para participarem na Gala Abraço, perguntando simplesmente, Débora, está a contar comigo este ano? Claro que estou. Débora está a contar comigo para fazer a Gala Abraço. E quando eu me dou conta, já leva X de pessoas. Eu mesmo que queira convidar algumas, às vezes, quando tempo, já tenho e tenho que contar com os artistas também que a Gala Abraço convida. Que às vezes, infelizmente, não... Pronto, mas tenho que ir, porque eu tenho que deixar ir, porque é a própria direção da Abraço que diz tem que vir a cantora a tocar ao bicho de guitarra, vir a não sei quem a dizer um poema, pronto, e que é a direção da... Como eu fiquei-me com a Guita Scarlatti e deixei de falar à Guita Scarlatti, porque ela disse, não, a gente faz o tempo que quiser. Eu disse, não, desculpa. Há uma pessoa que dirige a gala e eu tenho respeito por essa pessoa, porque é ela que dirige. Que é para quando eu precisar também me respeitarem a mim. A mulher disse-me a mim para eu fazer 20 minutos de gala travesti. Se lhe vai prejudicar a gala ou se não vai, o problema é dela, é 20 minutos que ela quer. A ti dou-te a possibilidade de seres mais velho, de fazeres o Graças por Venir, que são 4 minutos e tal. Faz lá tu que eu faço um número em conjunto com as minhas, nem preciso fazer um número sozinha. E, conclusão, ao fim daqueles 20 minutos, realmente a gala não resultou, como coisa, passou para fazer com mais pessoas, mas eu cumpri, porque não tenho nada, nem tenho essa pretensão de ultrapassar aquilo que me propõem e que me pedem para eu fazer.
O nosso direto está a acabar, estamos com 19 segundos para terminar. Vamos terminar e daqui a meio minuto torno-te a chamar. Ok? Então até já, meus queridos, até já.